E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro vídeo falando sobre hiperinsuflação utilizando a ventilação mecânica. Nós já fizemos dois vídeos onde nós falamos do VCV como recurso aí para a gente fazer a hiperinsuflação da ventilação mecânica. Como é que a gente faz usando o VCV? Então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Essa é uma playlist que eu estou fazendo aqui no Apollo Fisioterapia. E hoje nós vamos falar do uso do PCV. Então você sabe como utilizar o PCV para fazer a hiperinsuflação no ventilador mecânico? Se você não sabe, assiste esse vídeo até o final. E eu vou fazer algumas colocações a respeito dessa modalidade, o que a gente pode fazer de diferente, inclusive do que foi apresentado no artigo que a gente está usando aqui como base para esses vídeos. Vamos lá então para o vídeo de hoje e não esquece de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, não esquece também de curtir esse e os outros vídeos que a gente faz aqui no nosso canal. Muito bom. Vamos lá então, pessoal. Como eu disse para vocês, nós estamos no terceiro vídeo. Já fiz dois vídeos falando sobre VCV, em que a gente usou o pico de pressão de 35 como limite e que a gente usou o delta de pressão em 20 centímetros de água como limite aí para escolher as modalidades e mostramos aí para vocês o que pode acontecer. Bom, a gente vai começar então, deixa eu apresentar aqui para vocês, né, aproveitar, né, lembrá-los mais uma vez, só acertar aqui a nossa ponteira, muito bem. Então, olha só, lembrá-los que nós estamos utilizando como base para esses vídeos que a gente está fazendo aqui no canal Apollo Fisioterapia, nós estamos usando esse artigo aqui, que é o artigo que fala sobre a hiperinsuflação, o artigo 2022, e que eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Eu espero que vocês aí leiam esse artigo e façam as suas próprias conclusões a respeito do que a gente está apresentando aqui também. Isso é importante para a nossa profissão, lembre-se sempre disso. Bom, vou frisar em todos os vídeos que a gente está fazendo sobre a hiperinsuflação que, para que eu consiga um efeito de higienização brônquica, eu preciso que eu tenha pelo menos uma razão de 10% de diferença uma razão de 10% para que ocorra a higienização. Ou seja, né, se eu dividir o pico de fluxo inspiratório pelo pico de fluxo expiratório e esse valor der 0,9 ou menos, ou seja, estaria aqui para baixo dessa marca que eu fiz em vermelho aí para nós, para baixo dessa marca seria um ponto aí em que eu estaria levando a secreção para vias mais proximais aqui da traqueia, ou a direção da glote. Já quando esse valor ele está 1,1 ou a mais do que isso, a gente poderia observar que essa secreção ela estaria sendo enviada mais para nível alveolar, ou seja, o deslocamento para nível alveolar. Eu quero chamar a atenção de vocês, como eu chamei nos outros vídeos também, que vejam só, esse estudo, né, que a gente está usando como base, como eu já disse para vocês, olha aqui, ele tem a sua maioria dos pacientes, ou eles estão deslocando secreção para nível alveolar, ou eles estão nessa zona de penumbra, aí, ou seja, na região em que a secreção, teoricamente, ela ficaria indo e vindo, né? Onde o fluxo não é suficiente nem para sair, né, suficiente expiratório tão alto a ponto de eu expulsar a secreção, nem para ela ir a nível alveolar. Um outro critério, né, que a gente sabe que pode ser utilizado é uma diferença de pelo menos, diferença agora e não razão, mas de pelo menos 33 litros por minuto. Vejam, quando você considera esse parâmetro, né, não mais a razão, mas sim a diferença, aí observamos, né, que um paciente, quando o grupo aqui estudado, quando você olha para esse parâmetro, aí nenhum paciente estaria nem deslocando para traqueia, nem deslocando para nível alveolar. Muito bem, como é que a gente pode fazer a nossa hiperinsuflação usando o modo PCV? E no caso aqui, eles usaram a modalidade APRV. Então, eles vão utilizar, né, uma frequência respiratória baixa, eles vão aqui utilizar a pressão controle de 20 e o ajuste de raise, não fizeram nenhum ajuste de raise time. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro de tudo, né, aqui é uma consideração que eu
Alexandre, responsável aqui pelo Apollo Fisioterapia, quero fazer para vocês e vou trazer um pouco da minha prática. Quando eu faço a hiperinsuflação utilizando o PCV, e aí eu não uso o modo APRV, eu uso de fato o modo PCV, o que eu acabo fazendo? Eu aumento o tempo inspiratório. Quanto? Vejam, que naqueles 2 vídeos anteriores, eles aumentavam o tempo inspiratório até 3 segundos, ou seja, eles diminuíam o fluxo para que conseguisse aumentar esse tempo até 3 segundos. Ou seja, a ideia era diminuir o fluxo. Se nós fizermos aumentar o tempo inspiratório em 3 segundos no modo PCV, isso não garante que o fluxo vai ficar mais lento. O que vai acontecer é que às vezes eu tenho um fluxo rápido no início, ele vai descender e aí ele vai acabar ficando muito tempo parado, porque eu já tenho o equilíbrio da pressão controle com a pressão alveolar. Bom, uma outra coisa então que a gente tem que considerar aqui, não adianta eu colocar um tempo excessivamente alto, que isso não vai garantir um fluxo inspiratório muito alto também. Agora, por que limitar a pressão controle em 20? Veja, neste caso aqui o estudo acabou limitando a pressão controle em 20, por quê? Porque eles trabalharam com 2 grupos, um grupo de pressão, de PIP, né, de pressão expiratória positiva final alta, e um grupo com pressão expiratória positiva final baixa. E esses pacientes que foram, então, reexpandidos, né, foram aqui submetidos à hiperinsuflação, foram submetidos no modo APRV, porque eles estavam com PIP excessivo. Por isso, então, essa limitação do PIP, da pressão controle em 20. E aqui, aí sim é uma crítica ao método aqui utilizado. Então eu não critico o valor de 20, não critico aqui as frequências, mas uma crítica é eles não terem ajustado o raise time, eles deixaram fixo ali. O que eu faria? Então na minha prática, o que a gente acaba fazendo? A gente deixa essa rampa de pressão, que é o raise time, o slope, o mais longo possível. E assim eu consigo um fluxo inspiratório mais baixo. Não em valor, eu não consigo determinar qual é o valor, mas eu acabo deixando ele mais baixo. Mas de qualquer forma, vejam o que você tem, quando você compara os pacientes, então, a razão pico de fluxo INS e pico de fluxo ES, quando eu comparo aqueles dois métodos já apresentados nas partes 1 e 2 dessa playlist aqui, a gente comparando com o PCV, veja que parte desses pacientes, se eu comparar com a linha de base, eles vão dar uma melhorada, que vão chegar, mas ninguém vai ficar com fluxo inspiratório maior, mas uma grande parte fica com a diferença menor do que 10% para fluxo expiratório, que seria o flow by expiratório, e aí então uma pequena parte aqui estaria então fazendo o fluxo expiratório. Observe então, neste estudo, a gente obtém aí um flow by muito mais efetivo quando a gente usa VCV com pico de 35 ou com delta de pressão de 20, quando eu penso aí na razão pico de fluxo INS e pico de fluxo ES. E quando a gente observa aí, a diferença de 33 litros por minuto, mais uma vez, ele acaba ficando diferente aí, a gente tem maior homogeneidade, inclusive, do grupo, todos ali mais próximo das diferenças geradas de fluxo INS e expiração, os 2 picos, porém, nenhum deles chegou ali no limite, naquele valor de 33 que a gente considerou, que a gente não, que a literatura considera para um fluxo expiratório suficiente para levar o ar para fora. Ok? Bom, sendo assim, por enquanto, o que a gente deve usar é o VCV. Sendo assim, a gente tem que considerar os parâmetros aí da modalidade PCV para tentar gerar uma razão melhor do que é apresentada nesse estudo. Beleza? Se você veio até o final desse vídeo aqui, eu te peço que você compartilhe, que você escreva aqui no comentário alguma coisa que eu falei aqui, ó. Vamos hiperinsuflar em VCV, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.